de número 10. O fósforo branco, substância química ou estrutura representada pela fórmula P4, é utilizado em algumas munições fumígenas, ou seja, munições que produzem fumaça. Ele pode ser obtido a partir da fosforita, que é o mineral de fosfato de cálcio, por meio da reação com a sílica, que é o dióxido de silício, e carvão coque, no forno especial a 1300 graus. A equação não balanceada é essa aqui, ó. Fosfato de cálcio mais a sílica, que é o dióxido de silício, mais o carvão coque, produzindo silicato de cálcio mais monóxido de carbono mais o fósforo, que é o que ele quer produzir, que vai ser usado em um artefato militar como fumígeno, né? Produtor de fumaça. Acerca desse processo, são feitas as seguintes afirmativas. Bom, primeiro também ele fala que não é uma reação balanceada. Aí, como ele fala que não é uma reação balanceada, a gente pode fazer o balanceamento para ficar mais fácil, mais prático para a gente. Quando aparecer uma reação dessa aqui, ó, nós já estamos vendo aqui que o P4 e o carbono são substâncias simples. Aí eu posso fazer o balanceamento por oxidação, porque de repente ele pode perguntar para você qual é o agente oxidante, qual é o agente redutor. Aí, para você não perder tempo, se você fizer o balanceamento já por oxidação, fica mais fácil. Então vamos lá, ó. Eu sei que o carbono é substância simples, tem o NOx zero. O fósforo é substância simples, tem o NOx zero. O monóxido de carbono, o oxigênio, ele aparece como elemento mais eletronegativo, tem o NOx menos 2. Então, o carbono aqui vai ter que ser mais 2. No silicato, eu sei que o oxigênio é menos 2, o cálcio pertence à família 2A. Todo metal alcalino terroso sempre tem o NOx mais 2. Então, o cálcio, toda vez que ele aparece combinado, o NOx dele é mais 2, que é o NOx pertinente à família dele. Ou seja, o cálcio, quando ele estiver combinado, o NOx é sempre mais 2. E quanto que valeria o silício aqui, ó? Nessa fórmula, vamos aqui. Nessa fórmula aqui, então, ó, o cálcio tem a carga mais 2, o oxigênio menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 com mais 2 vai dar menos 4. Para a soma dar zero, o silício ali vai ter que ter NOx mais 4. Então a gente descobriu, ó, o silício aqui vale mais 4. Muito bem. Agora no SiO2. SiO2, que é o silício com o oxigênio vale menos 2 e o silício vale mais 4. Então olha só que bacana. Já vi que o silício aqui, ó, é mais 4, aqui é mais 4. Ou seja, o silício não sofreu nada por enquanto. E no fosfato de cálcio? No fosfato de cálcio, eu sei que o cálcio aqui, ó, vale mais 2. 3 vezes mais 2 vai dar mais 6. Se essa parte toda aqui, ó, é mais 6, essa parte aqui tem que ser menos 6. Como eu tenho 2, para dar menos 6, todo o fosfato vale menos 3. Então olha só aqui, ó, o fosfato, todo o PO4 vale menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí 3 vezes mais 2 vai dar mais 6, a soma dá zero. Todo o PO4 é menos 3. Agora, e se você quiser descobrir quanto que valem os NOx desses dois aqui, ó, do oxigênio e do fósforo? Você sabe que o PO4 tem a carga menos 3. Então no cantinho aqui, ó, a gente pode fazer, ó. Eu quero saber qual é o NOx que você tem do PO4. Todo o PO4 vale menos 3. O oxigênio vale menos 2. E o fósforo vale X. Aí a gente faz aquele esqueminha, ó. 1 vezes X vai dar X. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Essa soma vai dar menos 3. Vamos ver aqui que é mais fácil para você, ó. Aqui eu tenho o oxigênio vale menos 2. O fósforo é X. Então eu faço, ó, 1 vezes X vai dar X. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. E a soma vai dar menos 3, porque em todo íon, a soma dos NOx tem que ser a própria carga do íon. Então quer dizer que se a carga aqui, ó, é menos 3, quer dizer que o PO4 é um íon. A soma dos NOx tem que ser igual à própria carga dele. Então eu já descobri que aqui, ó, o X é igual a mais 5. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fósforo aqui dentro, ele tem a carga mais 5. Então eu já descobri, ó, posso até colocar o fósforo tem o NOx mais 5 ou 5 mais, tanto faz. Bom, quem é que oxidou, quem é que reduziu? É uma reação de óxido-redução? Para ser uma reação de óxido-redução, você tem que ter uma oxidação e uma redução. Repara que o cálcio era mais 2, continua mais 2. Só que o fósforo, ele passou de mais 5, ele passou para 0. De mais 5 para 0, o NOx dele diminuiu. Se o NOx dele diminuiu, quer dizer que ele sofreu o quê? Redução. E a variação do NOx dele foi de quanto? Foi de 5. Aí ele sofreu uma variação, uma redução de 5 unidades do seu NOx. Isso quer dizer
que todo o Ca3PO42, que contém o fósforo que sofreu redução, é classificado como agente oxidante. Ó, ele é o nosso agente oxidante, fosfato de cálcio. E aí, o que vai acontecer com o dióxido de silício? O silício, ele era mais 4, continua mais 4, não teve nada. No entanto, o carbono que está passando aqui, ó, de 0 para mais 2, o carbono sofreu o quê? Oxidação. Então, o carbono oxidou. A variação do NOx dele foi de quanto? Foi de 2. Então, repara aqui, ó, o carbono está passando de 0 para mais 2 no monóxido de carbono. Então, quer dizer que ele oxidou e a variação 2. Se o carbono oxidou, quer dizer que o carbono coque que ele fala para a gente, ele vai ser o nosso agente redutor. Muito bem. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que balancear a equação. Para eu balancear a equação, eu vou escolher uma substância com cada um dos dois elementos que alteram o NOx. Eu vou ter que escolher uma substância que tenha fósforo e uma substância que tenha carbono. Em quantas substâncias eu estou vendo fósforo? Olha só, tem fósforo aqui, tem fósforo aqui. Qual que eu vou escolher? Aquela que tenha mais átomos de fósforo. Quantos fósforos tem aqui? 4. Quantos fósforos tem aqui? Aqui só tem 2. Então eu vou ter que pegar o P4. Então na hora da escolha da substância, você sempre escolhe aquela substância que tenha o maior número de átomos do elemento, se o elemento aparecer em duas substâncias. Agora é o carbono. Em quantas substâncias tem carbono? 1, 2. Eu vi carbono em duas substâncias. Qual que eu vou escolher? Aquela que tenha mais átomos de carbono. Quantos carbonos tem aqui? 1. Quantos carbonos tem aqui? 1. Se os dois têm a mesma atomicidade, então você pode escolher qualquer um. Eu posso pegar, por exemplo, CO. Então eu posso escolher o CO ou eu posso escolher C, não tem problema nenhum. Tem muito aluno que fala assim, na hora de fazer o balanceamento tem que pegar os dois do reagente ou os dois do produto. Não, você tem que seguir aquele critério. Escolha sempre a substância que tem o maior número de átomos do elemento. Por coincidência, as duas podem estar no reagente, as duas podem estar no produto, não tem problema nenhum. Bom, vamos multiplicar agora a atomicidade pela variação. A atomicidade do fósforo, nós temos 4 fósforos. Qual foi a variação para o fósforo? 5. Aí 4 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 20. Agora para o carbono, quantos átomos de carbono nós temos? 1 carbono. Qual foi a variação para o carbono? O carbono foi 2. Então você vai ter 2. Olha só, você tem 4 átomos de fósforo e a variação do fósforo, se ele passou de mais 5 para 0, a variação dele foi de 5. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 2, 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que o fósforo ele reduziu recebendo um total 20 elétrons. O carbono ele oxidou doando 2 elétrons. Se aqui você tem a recepção, o ganho de 20 elétrons e aqui a doação de 2 elétrons, esses dois números devem se igualar. Para você igualar esses dois números, o que a gente tem que fazer? Inverter. Quando a gente inverter, eu vou inverter os dois números e já posso inverter simplificando. Então eu vou colocar 1 aqui e vou colocar 10 aqui. Então tem lá 1 e 10. Ou seja, na frente do P4 você vai colocar o número 1. Na frente do monóxido de carbono você vai colocar o número 10. Então lembra que esse 10 é do monóxido de carbono. E agora a gente vai acertando naturalmente. Então se você for olhar aqui, quantos fósforos nós temos agora? 1 vezes 4, 4. Então aqui eu tenho que ter 4. Eu já tenho 2 aqui. Como eu já tenho 2, então eu vou colocar um 2 aqui na frente. Então ficou apertadinho aqui, mas você vê, o coeficiente do Ca3PO42 e o coeficiente dele é 2. É legal você fazer um papel para você poder ir acompanhando, que fica mais fácil entender. Bom, aí eu passei a ficar então com 4 fósforos, fechamos os fósforos. Agora vamos ver o carbono. O carbono, eu coloquei o coeficiente aqui 10, ou seja, nós temos 10 carbonos. Se eu tenho 10 carbonos ali, tem que ter 10 carbonos de cá. Então eu vou chegar aqui e vou colocar um 10 aqui também. Muito bem. Agora quem a gente pode balancear? Vamos balancear o cálcio. Se eu quiser balancear o cálcio, quantos cálcios nós temos aqui? 2 vezes 3, 6. Então eu tenho que ter um 6 de cá também. Então eu vou colocar um 6 aqui, que eu passei a ficar agora com 6 cálcios. Agora silício, vamos balancear o silício. Quantos silícios nós temos aqui? 6. Se eu tenho 6 silícios ali, eu tenho que ter 6 silícios daqui. Então eu vou colocar um 6 aqui também. Muito bem. Agora vamos balancear oxigênio para ver se a gente acertou tudo, se está tudo legal. Vamos ver quantos oxigênios nós temos aqui. Oxigênio 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16. Então só aqui nós temos 16 oxigênios. Aqui nós temos 6 vezes 2, 12 oxigênios. Legal. 16 mais 12 vai dar um total de quanto? 28 oxigênios. Muito bem. E daqui? Daqui nós temos 6 vezes 3, 18 oxigênios. Então aqui eu tenho 18 oxigênios. E aqui
eu tenho quantos oxigênios? 10 vezes 1, 10. Então eu tenho de cá 10 oxigênios. Muito bem. Aí 18 mais 10 vai dar quanto? Vai dar 28. Então quais são os coeficientes que nós temos? Ó, 2 para o fosfato de cálcio, 6 para o dióxido de silício, 10 para o carbono coque, 6 para o silicato de cálcio, 10 para o monóxido de carbono e 1 para o fósforo. Então a equação já está balanceada, é uma reação de oxi-redução. Vamos recapitular. Quem sofreu redução foi o fósforo, quem sofreu oxidação foi o carbono, né? Esse carbono é o nosso agente redutor e o fosfato de cálcio é o nosso agente oxidante. Aí eu vou olhar aqui, vou deixar a tela aqui, nós vamos voltar para poder responder tudo que ele perguntar, porque a resposta toda está ali. Então vamos lá. Após o balanceamento da equação, a soma dos coeficientes é igual a 35. Vamos ver quanto é que seria a soma. Eu vou pegar 2 mais 6, 8, 8 mais 10, 18, 18 mais 6, 24, com mais 10, 34, com mais 1, 35. Então a soma dos coeficientes vai dar 35, igual ele falou, 35, está correto. O dióxido de silício é uma molécula que apresenta em sua estrutura a geometria molecular angular. O que é o dióxido de silício? O dióxido de silício, olhando aqui na tela, o dióxido de silício, ele tem o silício ligado aos 2 oxigênios. Qual é a família do silício? O silício pertence ao grupo 14, família 4A na tabela periódica. Quer dizer que o silício está na mesma família do carbono, quer dizer que o silício faz 4 ligações. Como que o silício faz 4 ligações? Eu tenho oxigênio, fazendo uma dupla ligação com silício, fazendo uma dupla ligação com oxigênio. É a mesma ideia de você ter o CO2. O que seria CO2? Seria assim, ó. Aí tanto o silício quanto o carbono, os dois pertencem à família 4A, que é o grupo 14. Isso quer dizer que os dois têm 4 elétrons na última camada. Cada elétron está envolvido em uma ligação química. Então, a geometria do CO2 é a mesma geometria do SiO2, ou seja, a geometria é linear e não uma geometria angular. Então ele fala que a geometria é angular. Não, está errado, a geometria é linear. E a próxima ele fala, ó, o agente redutor do processo é o dióxido de silício. Quem é o agente redutor? Agente redutor é a substância que tem a espécie que oxidou. Qual foi a espécie que oxidou agora mesmo? Lembra que foi o carbono? Então o carbono foi a espécie que oxidou. Então quer dizer que quem é o agente redutor é o carbono coque. Então está errado. Nesse processo ocorre a oxidação do carbono. O carbono ele era C no reagente e virou monóxido de carbono. Então se você quiser a gente voltar lá para você poder enxergar legal, repara lá, ó, o carbono ele oxidou, ele é o nosso agente redutor. Então ele é o agente redutor, ele sofreu oxidação. Matamos aí as duas afirmativas que ele fala para a gente. Assina a alternativa então que apresenta as afirmativas corretas dentre as listadas. Então as corretas aí foram A1 e A4. Então a alternativa correta, letra E de elefante. Tudo bem? Questão de número 11. Bom, um aluno durante uma aula de Química Orgânica apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentavam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Bom, primeiro, turma, é uma questão bem clássica sobre isomeria plana. Aí você lembra que a isomeria plana ela é dividida em 5 tipos. Nós temos a isomeria plana de função, de posição, de cadeia, de compensação e tautomeria. Isomeria de função, obrigatoriamente, qualquer tipo de isomeria que você pegar, os compostos têm que ter a mesma forma molecular. A isomeria de função, os compostos têm que ter a mesma forma molecular, mas pertencem a funções diferentes. Isomeria de cadeia, eles têm a mesma forma molecular, mas têm cadeias carbônicas diferentes, mas têm que pertencer à mesma função. Isomeria de posição é quando você tem alguma coisa mudando de posição na cadeia e diferenciando um composto do outro exatamente pela posição desse grupo. Pode ser um grupo funcional, pode ser uma dupla, pode ser uma tripla, pode ser um radical, alguma coisa que mude de posição na cadeia, desde que os dois compostos pertençam à mesma função. Isomeria de compensação ou metameria é aquela isomeria onde os dois compostos se diferem pela posição do heteroátomo. Então o heteroátomo mudou de posição dentro da cadeia, mas desde que as cadeias sejam iguais e pertençam à mesma função. E a tautomeria é quando você tem a ressonância, que é a movimentação da dupla ligação na cadeia, fazendo uma função se transformar na outra.
que é o caso do enol com aldeído, enol com cetona, que são os casos mais clássicos que tem de isomeria plana. Aí ele coloca assim pra gente, ó, os compostos butan 1-ol e butan 2-ol apresentam isomeria de posição. Vamos ver se eles têm isomeria de posição. Butan 1-ol e butan 2-ol. Olha na tela. Butan 1-ol e 2-ol, quer dizer que os dois têm 4 carbonos. Então, se você for desenhar o butan 2-ol, a cadeia tem 4 carbonos. Aí, ol, terminou em ol é porque tem hidroxila. Ligações simples, é um álcool. E esse álcool está no carbono 2. Então, esse aqui ó, é o butan 2-ol. Butan 1-ol, você tem que ter uma cadeia assim, ó, 4 carbonos, mas a hidroxila agora se encontra na posição 1. Então esse aqui ó, é o butan 2-ol, esse é o butan 1-ol. Os dois compostos têm a mesma quantidade de carbonos, as mesmas quantidades de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio, tem a mesma forma molecular, a diferença entre eles é na isomeria e a posição. Então, alternativa correta. Segundo, os compostos pent-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam em si isomeria de cadeia. Bom, eu tenho dois compostos orgânicos. Os dois compostos são hidrocarbonetos, ao contrário da primeira afirmativa, em que os dois eram álcoois. Na segunda afirmativa, os dois são hidrocarbonetos. Um é o pent-2-eno. O que significa pent-2-eno? Tem 5 átomos de carbonos e a dupla no carbono 2. O outro é o 2-metil-but-2-eno. Vamos fazer esses dois compostos aqui, ó. Pent-2-eno. Então, é uma cadeia que tem 5 átomos de carbonos e a dupla ligação aparece no carbono número 2. Então, esse composto que você está vendo aqui, ó, esse é o pent-2-eno, que a dupla está aqui. Eu podia ter colocado a dupla aqui ou aqui, porque se você colocar aqui, você está numerando daqui para lá, não tem problema nenhum. Então esse aqui é o pent-2-eno. O outro composto, ele quer o 2-metil-but-2-eno. Então olha só aqui, ó. Vou numerar as duas cadeias para enxergar melhor. Essa cadeia, a numeração dela seria ó, da esquerda para a direita, a dupla aparecendo entre os carbonos 2 e 3. Aqui eu vou numerar a cadeia da esquerda para a direita também. Repara que os dois compostos têm 5 átomos de carbonos. Eu tenho 5 átomos de carbonos na cadeia e tem 5 átomos de carbono aqui também. 4 na cadeia principal e aqui tem um carbono com um radical metil. Então a cadeia tem 5 carbonos e tem a mesma quantidade de hidrogênio. Os dois compostos têm a forma molecular C5H10. Isso quer dizer que os dois compostos têm a mesma forma molecular, os dois são hidrocarbonetos, logo não são isômeros de função. Por quê? Alceno, alceno. Então quer dizer que não são isômeros de função. Agora qual a diferença entre eles? Essa cadeia carbônica é uma cadeia insaturada, essa cadeia é uma cadeia insaturada. Só que essa cadeia é uma cadeia normal, essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. Se uma é uma cadeia normal, a outra é cadeia ramificada, a diferença entre os dois compostos é a cadeia carbônica. Essa afirmativa está correta. Terceira afirmativa, ele fala que os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, metameria. O que é isomeria de compensação ou metameria? É quando os dois compostos se diferem pela posição do heteroátomo. Então eu teria que pegar dois compostos, os dois teriam que ter heteroátomos e os heteroátomos em posições diferentes. Como ele fala propanal e propanona, vamos desenhar os dois compostos aqui para ficar mais claro para você entender. Olha só, propanal, o que seria propanal? Propanal é um aldeído com 3 átomos de carbono. Você vai chamar de propanal ou propanaldeído. Olha só, esse é o propanal. E ele pede você comparar com a propanona. A propanona é a famosa acetona. Aí se eu colocar hidrogênio aqui, ó, só para você poder captar a ideia. Bom, primeiro, esses dois compostos, eu já vejo que os dois compostos têm a mesma forma molecular. Aí os dois têm 3 átomos de carbono, os dois têm 6 átomos de hidrogênio, os dois têm um oxigênio, os dois são isômeros. Isomeria de quê? Esse composto da esquerda, ele pertence à função aldeído. O composto da direita pertence à função cetona. Se um é aldeído e o outro é cetona, a diferença clássica entre eles é na função. Como a isomeria de função é a que predomina, aqui não tem metameria. Metameria é se o heteroátomo mudasse de posição. Essa cadeia aqui ó, é homogênea, essa cadeia é homogênea. Uma das duas tem heteroátomo, então as duas cadeias são homogêneas. A diferença entre eles é que um é aldeído, o outro é cetona. Isso quer dizer que os dois são isômeros de função. Se os dois são isômeros de função, então não é isomeria de metameria. Alternativa incorreta. Item 4. Os compostos etanoato de metila
e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Vamos desenhar os dois compostos de novo, turma? Ó, etanoato de metila e metanoato de etila. Olha só, o que seriam esses dois compostos? De olho na tela, olha só. Etanoato de metila segue a nomenclatura de éster. Então olha só aqui, ó. Aqui você tem o etanoato de metila. Agora eu vou fazer o metanoato de etila. Repara aqui, ó. Muito bem. Então, veja bem, ó. Esse composto aqui é um éster, esse composto aqui é um éster. Aí repara que você tem dois carbonos, aí o éster mais um carbono, éster e dois carbonos. Se os dois compostos são ésteres, eles não são isômeros de função. Isomeria de função, esses dois pertencem a funções diferentes. Se fosse um éster com ácido carboxílico, uma cetona com um aldeído, como a gente viu na alternativa anterior, tudo bem. Mas nesse caso, os dois compostos são ésteres. Se os dois são ésteres, eles não são isômeros de função. Então a alternativa já está incorreta. Agora, vamos ver que tipo de isomeria que eles têm entre eles. Se você for analisar, vamos olhar as possibilidades de isomeria desde a primeira. Isomeria de função, não é isomeria de função, porque os dois pertencem à mesma função. Isomeria de cadeia, não é isomeria de cadeia, porque as duas cadeias são cadeias abertas, são cadeias normais e são cadeias heterogêneas, então não é isomeria de cadeia. Isomeria de posição, poderia ser. Você bate o olho assim e você fala, opa, isomeria de posição, porque o oxigênio mudou de posição. Ó. Tinham dois oxigênios à esquerda, um à direita. Agora tem um à esquerda e dois à direita. Legal, o oxigênio mudou de posição. Só que não é isomeria de posição, porque quem está mudando de posição aqui é o oxigênio. Como o oxigênio é heteroátomo, toda vez que um heteroátomo muda de posição, você tem um exemplo típico de isomeria de compensação. Então eu tenho aqui uma metameria ou isomeria de compensação. O que quer dizer isso? Quer dizer que os dois compostos são metâmeros. A isomeria de metameria ou isomeria de compensação é quando os dois diferem pelas posições do heteroátomo. Heteroátomo muda de posição na cadeia, aí você tem isomeria de compensação ou metameria. Tá? Então os dois compostos são metâmeros, não é isomeria de função. A alternativa incorreta. Então para essa questão, a resposta certa, letra A. Alternativa A.